Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. Salve Maria Imaculada, salve Roma, salve nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um prazer receber você aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, também apertar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não se esqueça também de compartilhar e comentar aqui no nosso vídeo, tá bom? Um forte abraço a todos, vamos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos continuar aquela questão dos... se o cara lá, o sujeito lá, o Lutero, né, se retirou o livro da Bíblia ou não, né? Nós sabemos que existe lá, já falei no primeiro vídeo, a questão dos deuterocanônicos do Novo Testamento, né? Porque muita gente não sabe, acha que existe deuterocanônico só para o Antigo Testamento. O que seria um deuterocanônico? Aqueles livros, né, que entraram depois de uma longa disputa, né? Uma longa disputa. Por exemplo, no Novo Testamento nós falamos sobre o livro do Apocalipse, falamos do livro dos Hebreus, né? Falamos também sobre a carta de Tiago, que Lutero tentou retirar da Bíblia, né? Desqualificou, ele traduziu, mas desqualificou, disse que não era canônicos, né? O Tiago mesmo chamou de carta de palha. Também nós temos, só lembrando, 2 Pedro, 2 João, 3 João, também são livros disputadíssimos, né? São considerados deuterocanônicos também no Novo Testamento. Deutero significa segundo, podemos dizer que significa livros de segunda lista, né? Que entraram posteriormente, né? Depois de uma longa discussão. No Antigo Testamento nós também temos livros disputados, né? Foi justamente os livros deuterocanônicos, né? Não só os deuterocanônicos que se encontram na Bíblia católica, apostólica, mas também outros livros que se encontram nas igrejas ortodoxas, né? Das igrejas orientais também cristãs, né? Então nós vamos iniciar nosso vídeo de hoje falando se realmente, né, Martinho Lutero, né, retirou ou se foi a igreja que acrescentou livros na Sagrada Escritura. Quando os protestantes vão tratar dos deuterocanônicos, né, existe pelo menos 4 objeções, né, que eles fazem, né, que eles citam para recusar os deuterocanônicos, né, assim como Martinho Lutero recusava esses livros, né. Claro que, como já falamos no primeiro vídeo, Martinho Lutero traduziu todos os livros, né, da Sagrada Escritura, mas colocou ali, como no final da Bíblia dele, na versão alemã, desconsiderando esses livros, tanto os deuterocanônicos como também Hebreus, Apocalipse e também o livro de Tiago, do Novo Testamento. Com relação ao Primeiro Testamento, ao Antigo Testamento, os protestantes têm 4 objeções. Quais seriam essas 4 objeções principais, primárias, que os apologistas protestantes usam, sobretudo aqui na internet, para tentar desqualificar os livros deuterocanônicos e recusá-los? Primeiro de tudo, o que a gente observa é que eles vão dizer, tentar justificar pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, que os judeus é que tinham autoridade sobre esses livros, né? Então os judeus deveriam ficar com o cânon hebraico dos judeus e não com o cânon cristão, né, escolhido pelos primeiros cristãos, né, com relação ao Antigo Testamento. Porque existe o seguinte, existe uma Bíblia hebraica, né, e existe uma Bíblia cristã do Antigo Testamento. E eles vão rejeitar essa autoridade dos primeiros cristãos. E os concílios católicos que vão definir esse cânon do Antigo Testamento os mesmos concílios católicos que vão definir os 27 do Novo Testamento. Então, quer dizer, eles aceitam a autoridade da Igreja para o Primeiro Testamento, para o Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, mas recusam a autoridade da Igreja para o Velho Testamento, né, o Primeiro Testamento. E vão dizer que é os judeus que têm essa autoridade. Vão usar isso através de texto descontextualizado da Sagrada Escritura. O segundo argumento vem na mesma sequência, né? É dizer que já existia um cânon formado na época de Jesus, uma Bíblia hebraica na época de Jesus formada, um cânon fechado. Isso não corresponde aos fatos históricos, basta você pesquisar rabinos judeus que falam sobre o cânon da Bíblia hebraica, basta você pesquisar sobre estudiosos sérios, historiadores que vão falar sobre o cânon da Bíblia hebraica. Todos são unânimes em dizer que não existia uma Bíblia hebraica ainda fechada, um cânon fechado na época de Jesus. A discussão foi grande e durou até o século III após Jesus Cristo, então até o século III depois de Cristo, né? Todo mundo é unânime em dizer isso. Só os protestantes que vão dizer que o cânon dos hebreus já estava fechado na época de Jesus. Isso é uma grande falácia. A terceira objeção, eles vão tentar desqualificar os deuterocanônicos, né? Vão dizer que esses livros contêm heresia, vão pegar textos pincelados ali dos deuterocanônicos, né, fora de contexto, vão fazer uma interpretação totalmente errada desses textos do deuterocanônico para poder justificar
que existe heresia. Mas, na verdade, a heresia está na cabeça deles, né? Eles que são os hereges, né? E por não interpretar a Bíblia dentro do seu contexto, da sua conjuntura total, pincelando esses textos e comparando o Antigo com o Novo, vão dizer que essa Bíblia, que esses deuterocanônicos têm heresia, contém erros teológicos, né? Vão confrontar esses textos com o livro da Torá, com o Novo Testamento, enfim, vão tentar desqualificar. E uma quarta objeção, né, que a gente observa nesses apologistas, é uma tentativa forçada de distorcendo a patrística, dizendo que os cristãos, os pais da igreja, né, falaram contra os deuterocanônicos, né? Então são essas 4 objeções que nós iremos tratar na nossa série desses deuterocanônicos aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos tratar de 2 questões. Será que já existia um cânon fechado na época de Jesus? E será que os judeus é que têm autoridade sobre o Antigo Testamento, como os protestantes fazem, né? Então, primeiramente, vamos dar uma observada na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, né? Que é dividida em 3 partes, a chamada Tanakh. T de Torá, que são os 5 primeiros livros da lei, né? N de Neviim, que são os livros proféticos, né? E K de Ketuvim, que são chamados escritos, né? Primeiramente, nós temos a Torá com os 5 primeiros livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os chamados Neviim, que são os profetas, dividido profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, lembrando que os 2 livros de Samuel na Bíblia hebraica elas se encontram em um só livro. Os 2 livros de Reis na Bíblia hebraica também é apenas um só. Então nós temos os 4 livros dos profetas anteriores. Vamos agora aos profetas posteriores, que são 4 livros também: Isaías, Jeremias e Ezequiel, e um livro só chamado de o livro dos 12 profetas, né? Esses 12 profetas são chamados profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias, correspondem ao único livro na Bíblia hebraica. E finalmente nós temos a seção dos Ketuvins, que são 11 livros, né? 3 maiores, os mais importantes, Salmos, Jó e Provérbios, né? 5 livros que são chamados de os 5 rolos, né? Megilot, que são livros lidos nas grandes festas judaicas. O livro de Ruth é lido na festa de Pentecostes, ou festa das semanas. O Cântico dos Cânticos é lido na Páscoa. O livro de Eclesiastes é lido na festa das tendas. O livro das Lamentações é lido numa festa chamada uma festa de lamentações, pela destruição do templo. E finalmente o livro de Ester, que é lido na festa dos Purim, que é uma festa bem alegre dentro do calendário judaico. Além desse, nós temos também o livro de Daniel, Esdra e Neemias, que formam um único livro, e também 1º e 2º Crônicas, que formam um único livro. Recapitulando, assim nós temos os 5 livros da Torá, 8 livros dos Neviim, formando os 13, e 11 livros dos chamados dos Ketuvins escritos, formando assim 24 livros da Bíblia hebraica, né? Lembrando também que esses livros da Bíblia hebraica, algumas versões de Bíblia hebraica, contêm apenas também 22 livros. Por que apenas 22 livros, Luiz? Porque Juízes, né, e Ruth vêm juntos, estão unidos em um só livro, e também porque Jeremias e Lamentações estão unidos, né? Então diminui aí 2 livros, formando assim 22 livros, que é uma tradição dentro da cultura hebraica também, correspondendo às 22 letras do alfabeto hebraico, né? Lembrando que aqui também está o cânon dos protestantes. Foi este cânon adotado pelos protestantes. Lembrando que a Bíblia protestante ela tem uma outra divisão que corresponde a 39 livros, né, dentro da Bíblia protestante, né? Porque os 12 profetas menores não estão juntos, por exemplo, Samuel está dividido, Reis está dividido, enfim.
corresponde ali aos 39 livros da Bíblia protestante. Então esses são os livros da Bíblia hebraica, né, que foi fechado somente após a nossa era cristã, por volta ali do século I ao século III, esse período de forte discussão. Claro que na época de Jesus já se tinha ali bem definido a Torá e também os livros proféticos, mas os chamados escritos, nessa terceira parte, né, da Bíblia hebraica, só foi fechado a partir do século II, do século I ao século III, né? Vamos agora então conhecer um pouquinho sobre a chamada Bíblia Septuaginta, a versão dos 70, né? A versão chamada de Septuaginta, a versão dos 70, a chamada Bíblia grega, porque existe aí um suposto, uma lenda que conta que foi 70 sábios, né, rabinos judeus, que fizeram essa tradução dos textos, né, dos manuscritos hebraicos para a língua grega, né? Fizeram essa tradução por volta ali do terceiro século antes de Cristo, né? Então nós vamos dar uma olhada na Bíblia grega, lembrando que foi por necessidade essa tradução, porque existia muitos gregos espalhados por toda a região do Egito, Mesopotâmia e também região da Grécia, judeus vivendo na chamada dispersão, chamada diáspora, né? E existia muito mais judeus vivendo nas diásporas, né? Porque os judeus foram o povo hebreu, foi um povo muito sofrido, né? O povo de Israel, e foi invadido por vários povos estrangeiros, reinos, dominações estrangeiras que conquistaram ali Israel. Então o povo de Israel foram fugindo para outras regiões, vivendo longe da terra de Israel por conta da forte perseguição que sofreram pelos assírios, né, pelos babilônicos, né, pelos gregos também, e finalmente por Império Romano, né, que devastou o território de Israel. Então muitos judeus viviam na chamada diáspora já nessa época, né? Depois das primeiras invasões que o povo sofreu, eles começaram a fugir para outros lugares, né, vivendo assim separado na diáspora, na dispersão da região de Israel. E muitos desses judeus que viviam nessas regiões, por questão da helenização, né, e falavam o grego e não o hebraico, nem mesmo o aramaico, né? Então foi por necessidade essa primeira tradução, como toda tradução é questão de necessidade, né? Foi traduzido a primeira versão da Bíblia hebraica, né, dos manuscritos, né? Vamos dizer assim, não vamos chamar de Bíblia porque não tinha esse conceito de Bíblia. Inclusive, lembrando que tanto essa chamada Bíblia, versão dos 70, quanto os manuscritos do povo, tanto os manuscritos em hebraico não eram catalogados, né? Formados com esse sistema de códex, né, ou de livros, como nós conhecemos hoje, mas eram em rolos, né? Livros separados um do outro, né? Às vezes tinha um rolo que comportava 2, 3 livros, outro só comportava 2 livros, outros rolos comportavam 5 livros, né? Livros grandes como o do profeta Isaías era dividido em 2 rolos, por exemplo. Então não existia, os rolos, tinha uma grande dificuldade com os rolos, porque eles só escrevia na parte da frente do rolo, na parte de trás não se escrevia. Já nos códex existia uma grande facilidade, porque já se escrevia dos 2 lados da folha, né? E no rolo apenas de um lado da folha. Então não tem esse conceito ainda de uma Bíblia catalogada, fechadinha ali, encapadinha, como nós hoje carregamos debaixo do braço. Não é isso, né? Quando se fala versão dos 70, nós estamos falando de uma biblioteca imensa mesmo, com vários rolos, vários livros, né? Um separado do outro ali, que foram sendo traduzidos, né, por sábios judeus, né? Lembrando que essa tradução foi feita por rabinos judeus, né? por sábios judeus. Então vamos dar uma olhada nessa versão dos 70, né? Vamos observar que agora a estrutura da Septuaginta ela mudou, né, levemente. Agora nós temos 4 colunas, né? A lei, chamada de Pentateuco, né, que permanece igual, os 5 livros de Gênesis a Deuteronômio, mas agora nós temos chamados livros históricos, né? Nós temos também livros sapienciais e livros proféticos, né? Foi essa estrutura que predominou tanto na Bíblia católica, quanto na Bíblia ortodoxa, quanto também na Bíblia protestante, né? Lembrando que apesar dos protestantes adotarem a Bíblia hebraica, né, mas eles adotaram a estrutura da Bíblia grega, né, dividida em leis, históricos, sapienciais e proféticos, né? É uma grande confusão que eles fizeram com a Bíblia deles, né? Em azul, nós temos aqui nos livros históricos, né, nós temos o primeiro livro de Esdra.
está na Septuaginta, né? Esse livro foi aceito pelas igrejas ortodoxas, né? Pelas igrejas orientais, mas não aceito nem pelos católicos, nem pelos protestantes, né? E, portanto, é chamado de deuterocanônico porque ele entrou, né, posterior no cânon da Bíblia Septuaginta. Lembrando que todos esses livros de azul, eles são deuterocanônicos para os gregos porque eles entraram posteriormente também. O mesmo nós podemos dizer de Terceiro Macabeus, Quarto Macabeus, né? Então, no bloco dos livros históricos, nós temos primeiro Esdra, Terceiro Macabeus e Quarto Macabeus. Eles não correspondem à Bíblia Católica, né? São livros deuterocanônicos para as igrejas ortodoxas, comparando com a Bíblia Hebraica também, porque entraram posteriormente no cânon da Septuaginta. Isso é muito importante, né? Mas não são aceitos por nós católicos, nem pelos protestantes. E para nós são chamados de livros extracanônicos ou até mesmo de apócrifos, né? No bloco dos sapienciais, nós temos um livro chamado de Odes e outro livro chamado de Salmos de Salomão. Mesma situação, são chamados deuterocanônicos porque entraram posteriormente no cânon da Septuaginta, no momento posterior, né? Então são deuterocanônicos. Entraram no cânon das igrejas orientais, de muitas igrejas orientais, igreja síria, e foram aceitos pelos ortodoxos, né? Mas não são aceitos por nós católicos, né, romanos, né, e muito menos pelos protestantes. E vamos agora aos chamados deuterocanônicos na Bíblia Católica Apostólica Romana, que são aqueles que estão evidenciados em amarelo. Então, esses livros foram escritos diretamente do grego, né, aceito pelos judeus da diáspora, né, aceito pelos cristãos desde o primeiro momento da era cristã. A Septuaginta sempre foi a Bíblia utilizada pelos primeiros cristãos, né? Foram aceitos pela igreja até o século XVI, né? E até hoje, né? Mas quando chegou na época da Reforma Protestante, os protestantes rejeitaram esses livros, né? Segundo eles, querendo voltar à chamada, entre aspas, verdades hebraicas, né? Então, Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, né? Também o livro do profeta Baruque, né? Associada chamada Carta de Jeremias, que está no capítulo 6 de Baruque, e alguns fragmentos ao livro de Esté e ao livro de Daniel. Estes foram aceitos na Septuaginta, a Bíblia dos judeus da diáspora, né? E judeus de língua grega, e foram aceitos por todos os cristãos de todas as épocas, né? E no século XVI aconteceu esse racha, né? Lembrando que todos os cristãos de todas as épocas, né, até o século XVI, até 1517, aceitaram esses livros, né, chamados deuterocanônicos. Inclusive a Bíblia, né, como já mostrei aqui, a Bíblia dos cristãos ortodoxos, né, dos cristãos orientais, é muito mais extensa, né? Então nós temos Bíblias com o volume muito maior, com um maior número de livros, né, para os cristãos ortodoxos, né, igrejas históricas como igrejas de língua siríaca, né, como a Peshitta e tantos outros, outros catálogos, outras Bíblias, né, de igrejas orientais, igrejas ortodoxas, até maior do que o nosso, mas nunca menos, né, nunca diminuíram, nunca excluíram esses livros, né? Para você ter uma ideia, uma noção que houve um grande erro da parte dos protestantes em rejeitar esses livros, porque esses livros fazem parte de toda uma tradição cristã, até mesmo de igrejas ali como nestorianas, né, que foram apartadas da Igreja Católica, são chamados hereges lá dos primeiros séculos, utilizavam esses livros, né? Igrejas antigas cristãs, como cóptas, enfim, todas essas igrejas nunca recusaram os deuterocanônicos que contém na Bíblia católica, né? Somente os protestantes. Então, entre os cristãos, somente os protestantes é que tem uma Bíblia faltando livros, né? Somente os cristãos, somente os protestantes, porque todos os cristãos de todas as épocas utilizam tanto os deuterocanônicos católicos, né, como também os deuterocanônicos da Bíblia Septuaginta das versões posteriores, né? Até mesmo os códex antigos, por exemplo, né, o Códice Vaticano, que é um dos códices mais antigos que nós temos, o Códice Sinaítico, né? Todos esses códex
eles têm esses livros deuterocanônicos. Tem algumas variações entre esses códex, mas coisas pequenas, né? Mas contém esses livros, todos esses livros da Bíblia Católica Apostólica Romana. Lembrando também que logo no início ali dos primeiros séculos começou também a surgir outras traduções da Sagrada Escritura, como a chamada Vetus Latina, né, por volta do século II. Também textos gregos, surgiram também outras versões de Bíblias gregas, como a Bíblia de Áquila, por volta ali do ano 130, Áquila de Sinope. Também a Bíblia de Símaco, né, o Ebionita, ali por volta do século II também, já meados do século II. Também a Bíblia de Teodosião, de Éfeso, por volta do ano 150, né, do século II. Né. Orígenes também fez uma tradução, a chamada Hexapla. Ela continha 6 colunas, né, uma Bíblia interessante, ela continha, por isso chamada de hexa, né, Hexapla, que significa 6, ela tinha 6 colunas, né, e a primeira coluna ela continha o texto hebraico, né, na segunda coluna ela continha o texto transliterado para o grego, né, uma tradução para o grego. Na terceira coluna ela trazia a tradução de Áquila, né, Áquila que traduziu ali por volta do ano 130 e para o grego, né. Na quarta coluna ela tinha a tradução de Símago e na quinta coluna ela tinha uma revisão da Septuaginta, né? E na sexta coluna ela continha a tradução grega de Teodosião. Então nós temos ali, já nos primeiros séculos, várias versões, várias traduções. Muitas dessas Bíblias traziam todos esses livros chamados deuterocanônicos. Lembrando também que São Jerônimo fez uma tradução oficial da Igreja a pedido do Papa Dámaso, né? E fez uma tradução a partir dos originais, também hebraico, grego, e traduzindo assim uma Bíblia completa, a chamada Vulgata Latina. Vulgata que quer dizer usual, né? A Bíblia usual, a língua do povo, o latim ali que já era predominante em todo o Império Romano. A Igreja sentiu necessidade de fazer uma tradução para a língua latina. São Jerônimo foi esse grande responsável. Claro que ele não traduziu sozinho, tinha uma equipe muito grande. Ele que se estabeleceu na Terra Santa foi para a cidade de Davi, né? Para Belém, recebeu auxílio de rabinos judeus, recebeu influência de rabinos judeus, né? Por isso ele fez algumas contestações aos deuterocanônicos, mas o que valia para São Jerônimo de fato foi a determinação dos concílios católicos, a determinação da Igreja, né? Então nós temos aqui essas versões, essas Bíblias, né? Então vamos agora ao que realmente interessa no nosso vídeo de hoje. Aquela pergunta que nós fizemos lá no início do nosso vídeo. Será que já existiu uma Bíblia, né, pronta, né, dos judeus, catalogada, uma Bíblia, um cânon fechado dos judeus, dos fariseus, ali na época de Jesus, até mesmo antes de Cristo, né? Então, antes de tudo, nós temos que compreender que os judeus não eram, assim, uma unanimidade, não existia uma unidade entre os judeus. Existiam várias facções, vários grupos, né, como os fariseus, né, os saduceus, né, os essênios, até mesmo o grupo de João Batista, enfim, e vários outros grupos, né. Os fariseus nós temos várias informações no Novo Testamento, o Flávio Joséfo também traz várias informações em suas obras, né, tanto a Antiguidade Judaica como também as Guerras Judaicas, e também o Talmud, enfim, vários manuscritos, vários livros que nós podemos compreender um pouco sobre os fariseus. Entre o cânon dos fariseus, vamos dizer assim, uma lista dos fariseus, dos judeus da época, nós temos então, bem definido na época de Jesus, nós temos a Torá, né, os 5 primeiros livros da lei, e nós temos também os livros proféticos, né, praticamente bem definido. Por isso Jesus Cristo vai citar várias vezes na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, nos seus evangelhos, ele vai falar sobre as leis, os profetas, e também falar sobre os salmos, né? Só que, em momento algum, no Novo Testamento, nós temos uma lista definida. Não temos nada no Novo Testamento que podemos chegar à conclusão de quais livros, de fato, os fariseus utilizavam, por exemplo, né? Nós sabemos que os fariseus utilizavam a Torá, utilizavam os profetas, mas com relação aos escritos, né, aos agiógrafos, né, não temos realmente como saber. Até mesmo porque os fariseus acreditavam que Moisés não recebeu apenas a lei escrita, né? Apenas a lei escrita, mas acreditavam que Moisés também recebeu a lei oral, né? Isso está nos escritos rabínicos, né? E eram os próprios rabinos fariseus que
deveriam interpretar através dessa tradição oral, dessa lei oral, a lei escrita, né? Então eles tinham também como regra de fé não só a Torá, os livros proféticos, os escritos, que nós não sabemos quais eram esses escritos, se era apenas o que se resume hoje na Bíblia hebraica, mas outros também, que estavam na Bíblia grega. Não existe comprovação sobre isso, né? Porque esse cânon, né, farisaico só foi fechado realmente a partir no final do século III. Mas nós sabemos que os fariseus utilizavam tanto a Torá como os livros proféticos, como também livros escritos e também outros livros de tradições rabínicas, né? Então eles aceitavam tudo isso. Os saduceus, por sua vez, já aceitavam somente a lei escrita, somente a Torá. Nós vemos isso claramente no livro de Flávio Joséfo, né? No livro Antiguidades Judaicas, onde o Flávio Joséfo narra diz o seguinte, falando sobre as seitas, né? Ele vai dizer: contentar-me-ei agora em dizer que os fariseus que receberam essas constituições pela tradição de seus antepassados as ensinaram ao povo. Os saduceus, porém, as rejeitavam, porque elas não estão compreendidas entre as leis dadas por Moisés. Olha só, os fariseus aceitavam, mas os saduceus as rejeitavam porque elas não estão compreendidas entre as leis dadas por Moisés. Aqui eles estão falando da tradição oral. Que estes afirmam serem as únicas que são obrigadas a observar. Então, os saduceus afirmavam, segundo Flávio Joséfo dizia, a lei escrita, segundo Flávio Joséfo, a lei escrita, né, que estes afirmavam serem as únicas que são obrigados a observar. Então, os próprios saduceus que diziam que a lei escrita era a única coisa que eles eram obrigados a observar, era a única coisa que, de fato, segundo todos os historiadores, né, segundo os historiadores mais sérios, segundo os próprios rabinos judeus hoje, entendem isso, né, que os saduceus, de fato, não aceitavam os livros que estavam fora da Torá. Os escritos, por exemplo, até mesmo os profetas e escritos, né? Isso está em Flávio Joséfo, Antiguidade Judaica. Alguns vão dizer, não, isso não é verdade, isso aqui é uma leitura errada de Flávio Joséfo, porque os saduceus, eles aceitavam outros escritos além da Torá. Então nós sabemos que os saduceus não aceitavam a Torá, não somente por conta de Flávio Joséfo, mas também existem outras fontes, como os manuscritos de Corã, como também o próprio Talmud. Então há uma tríplice atestação, os manuscritos de Corã, nós temos o Talmud, nós temos também Flávio Joséfo e até mesmo o Novo Testamento. Por que eu digo Novo Testamento? Porque o que acontece? Existe uma teologia farisaica, existe uma tradição farisaica e que eles interpretavam o texto da Sagrada Escritura fora da Torá. Por exemplo, eles acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam em crenças do dualismo entre bem e o mal, existia o demônio, acreditavam que existiam espíritos maus, acreditavam em espíritos, acreditavam em anjos, e os saduceus não acreditavam nisso. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, no versículo 8, onde vai dizer o seguinte, né? Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Então, o próprio Atos dos Apóstolos traz essa informação. Por exemplo, sobre a ressurreição, nós vamos encontrar isso em livros que não fazem parte da chamada Torá, da chamada lei. Então nós sabemos que existe uma evolução dentro da compreensão das coisas de Deus, dentro do pensamento judaico, né? E os saduceus, como era um grupo mais conservador, não aceitavam essa evolução, por isso não aceitar a ressurreição dos mortos, né? Que era típico desses livros que não fazem parte da Torá, né? E essas questões não estão claras na Torá, não foram explícitas na Torá. Isso vai aparecer dentro dessa evolução teológica do povo de Israel, que se encontrava em outros livros, sobretudo nos escritos, né? Também em livros proféticos que não era aceito pelos saduceus. Outra diferença que existe entre os fariseus e os saduceus é a questão da imortalidade da alma, né? A imortalidade da alma é aceita pelos fariseus, já os saduceus não aceitam a imortalidade da alma. E nós sabemos que os livros que mais falam sobre a imortalidade da alma é justamente livros que estão fora da Torá, né? Então, mais uma prova também que os saduceus não aceitavam esses livros, né? Porque já trazem essa evolução, trazem essa teologia na imortalidade da alma. Nós temos também um outro grupo, né? O grupo dos essênios, né? Um grupo judaico, né? Dos essênios, a seita dos essênios. Nós não temos muitas informações dentro do Novo Testamento sobre os essênios, mas nós temos documento extra-bíblico que falam sobre
os essênios. Por exemplo, nós temos Filo de Alexandria, Hipólito de Roma, Plínio o Velho, nós temos também Eusébio de Cesareia, manuscritos do Mar Morto, né, de Qumran, o próprio Flávio Joséfo, né, em Guerras Judaicas, e também nos seus 2 livros, tanto Guerra Judaica como também Antiguidade Judaica. O próprio Flávio Joséfo, em Guerra Judaica, né, ele fala o seguinte, ele diz, falando sobre as seitas farisaicas, ele vai dizer, a primeira era dos fariseus, a segunda a dos saduceus e a terceira a dos essênios, que é a mais perfeita de todas, né? Dizia que a seita dos essênios era a mais perfeita de todas. É interessante isso, até um dado interessante, porque realmente nós não temos nenhum embate ali de Jesus Cristo com os essênios, né? Muitos dizem que Jesus simpatizava mais com o grupo dos essênios do que com os fariseus e saduceus. Até mesmo porque eles eram uma comunidade que viviam afastadas, como se fossem monges ali separados. Muitos deles eram celibatários. Nós observamos que no grupo de Jesus também isso vai acontecer. O próprio Jesus Cristo é celibatário. O profeta João Batista, né, que preparou o caminho do Senhor, era celibatário. Nós temos também o apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos que se dedicaram inteiramente a sua vida ao reino de Deus. Como o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, muitos se fazem celibatários por conta do reino de Deus, né? Então, dentro da doutrina dos essênios, tem algumas coisas que se assemelham ao cristianismo ali nascente. Por exemplo, eles viviam em comunidades, né, e vendiam suas propriedades e viviam todos ali em união, como é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, né? É interessante com relação ao cânon bíblico, né? Eles tinham livros que contêm na Bíblia Católica, né? Os chamados deuterocanônicos. Por exemplo, Tobias, eles tinham como canônicos, né? Está nos manuscritos de Mar Morto. Eclesiástico também, que é um livro deuterocanônico, está na Bíblia Católica, os essênios também tinham na sua coleção. Nós temos também outros livros que não fazem parte nem da Bíblia Católica, nem da Bíblia Ortodoxa, nem mesmo da Bíblia Hebraica, por exemplo, o Testemunho dos 12 Patriarcas, né? E outros livros que se perderam, que não chegamos nem a conhecer, né? Interessante também que um livro que faz parte da Bíblia Hebraica, faz parte da Bíblia Protestante, que faz parte da Bíblia Septuaginta, da Bíblia Católica, que não se encontra nos manuscritos de Qumran, é também o livro de Esther. Então, certamente, eles não tinham o livro de Esther como canônico. Então, nós vamos observando que, de fato, existia grande divergência, desavenças ali entre essas seitas e que não era uma regra para toda a comunidade judaica. Na verdade, o judaísmo ali não estava unificado, por isso não tinha um cânon, por isso nós chegamos à conclusão que não tinha um cânon de fato formado ali para todos os judeus. Existiam vários grupos e cada grupo com a sua mentalidade, com a sua doutrina, com a sua regra de fé, com seus livros, né? E só vai acontecer isso a partir do século I, depois da nossa era cristã, até o século III. Então, como se deu o processo de canonização dessa Bíblia hebraica, né, que os protestantes adotaram, né? Então, para resumir a história, nós temos ali, na época de Jesus, 2 grupos de livros bem estabelecidos. Nós temos a Torá, que era aceita por todos esses grupos, né? Nós temos também os livros profetas, né, que tanto os essênios aceitavam como também os fariseus, mas já os saduceus não aceitavam. E nós temos os chamados escritos, né, os neviins, que eram ali onde está a disputa. É justamente esse grupo de livros chamados escritos que vai entrar os deuterocanônicos, né? E nós temos também esse grupo de judeus que viviam na diáspora, que utilizavam essa Bíblia Septuaginta, a versão 70, que contém todos esses livros que está na Bíblia Católica, os chamados deuterocanônicos, né? Então, quando houve a destruição no ano 70 do Império Romano, através do general Tito, né, que destruiu todo a Jerusalém, não deixou pedra sobre pedra, a não ser uma parede do muro do templo erguida, né, chamado de hoje de Muro das Lamentações, deixaram ali proposital, fazendo chacota da cara dos judeus, dizendo assim, olha, nós vamos deixar essa parede de pé aqui para vocês lembrarem que foram destruídos por nós, né? Hoje é chamado essa parede de Muro das Lamentações, né? Então, quando houve essa destruição em Jerusalém, e claro que já existiam várias comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, desde a primeira dispersão que houve, né? Aí agravou mais a situação, os judeus fugiram, os que sobreviveram foram fugindo de fato para várias regiões. E esses judeus, após a destruição de Jerusalém, por volta do final ali do primeiro século, se reuniram, né? Começaram a se reunir e buscar meios para preservar a sua identidade, né? Um dos meios para preservar a sua identidade era justamente unificar a religião judaica, né? Então começa ali esses rabinos remanescentes dessas escolas farisaicas, né? Os saduceus praticamente vão sumir do mapa, porque era um grupo ligado mais ao Império Romano, eram sujeitos ao Império Romano,
Já aqueles grupos que não se sujeitavam ao Império Romano, como os zelotas, fariseus, que nem sempre estavam de acordo com o que o Império Romano colocava, impunha sobre eles, eles ainda conseguiram sobreviver, né? E os fariseus, de fato, era aquele grupo que mais tinha apreço da população, porque era um grupo bem popular. Já os saduceus eram um grupo mais elitizado, né? E era bem menor também, acabaram desaparecendo. Então, os próprios fariseus, aqueles remanescentes daquelas escolas farisaicas, que vão se reunir, né, em reuniões, em sínodos, né? Por exemplo, nós temos o sínodo de Jamnia, uma cidade de Jamnia, liderado por um sujeito chamado Yohanan ben Zakkai, também o Gamaliel II, né, se reuniram junto com muitos outros rabinos remanescentes dos fariseus, dessas escolas, para unificar e para decidir, definir, começar a definir normas, né, do culto judaico, agora ser um templo, enfim. E uma das questões discutidas também foi o cânon bíblico. Claro que ali em Jamnia não bateram o martelo final sobre esses livros, mas também essa discussão foi gradativa, foi acontecendo várias reuniões, várias discussões, e muitos historiadores chegam a dizer que até o final do século III, por exemplo, ainda se discutia sobre a questão do cânon bíblico, né, dos fariseus. Então nós chegamos aqui à conclusão que, de fato, só houve um fechamento do cânon a partir ali do século III, né, na nossa era cristã, após Jesus Cristo. Então quem decidiu, de fato, sobre esse livro da Bíblia hebraica que os protestantes têm hoje, né, como regra de fé, não foi os profetas, né, não foi os rabinos, não foi os fariseus da época de Jesus, não foi os saduceus da época de Jesus, não foi nenhum judeu da época de Jesus, não foi os judeus que receberam a revelação divina, né, como os profetas que de fato tinham autoridade, mas foi judeus que já tinham perdido a sua autoridade. Aí os protestantes, né, para justificar que aceitam o cânon da Bíblia hebraica e não o cânon decidido pela Igreja Católica em seus concílios, vão dizer, olha, são justamente os judeus que têm essa autoridade para definir pelo cânon hebraico. Então, por isso que nós aceitamos o cânon hebraico. E utilizam um texto da Sagrada Escritura para justificar isso. Veja só, utilizam um texto de Romanos, capítulo 9, versículo 4 ao 5, que diz o seguinte: que são os israelitas aos quais pertence a doação filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descendem o Cristo, segundo a carne, e que, acima de tudo, Deus, bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Utilizam esse texto aqui de Paulo para justificar que é eles que têm autoridade sobre o cânon bíblico, né? Mas eles esquecem que Paulo não está falando dos judeus que negaram a Cristo. São judeus que rejeitaram Cristo. Quais são os verdadeiros israelitas? Quais são os verdadeiros judeus? São aqueles que viveram antes de Cristo, ao qual Deus de fato se revelou para eles. Deus é que fez as alianças com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, né? As 12 tribos de Israel, com os profetas, e aonde que subsiste esse pequeno rebanho? O próprio Cristo disse, esse pequeno rebanho subsiste na igreja, né? Na sua igreja. Por isso ele vai dizer, por isso ele vai selecionar 12 apóstolos, né, que representam o Israel antigo, e a igreja é o novo Israel. Então nós temos que ouvir o novo Israel, que é remanescente desse Israel verdadeiro, desse Israel que tem aliança verdadeira. E Cristo fez uma nova aliança com seu povo. E qual é esse povo? É justamente esses apóstolos, que na grande sua maioria eram judeus, na verdade todos praticamente eram judeus, né? Todos os primeiros apóstolos eram judeus. Então Jesus faz uma aliança, uma nova e eterna aliança com esses judeus, né? Que agora vão ser chamados de cristãos, porque acolhem essa nova aliança que é dada dada pelo sangue de Cristo, né? E o próprio Jesus Cristo também vai dizer no Evangelho de Mateus que seria tirado desse povo de cabeça dura que não aceitou o Cristo, tirada toda a autoridade. Então quer dizer, os judeus que os protestantes aceitam como autoritários para o cânon do Novo Testamento são judeus que negaram Cristo e que o próprio Cristo já tinha tirado a autoridade deles, né? Então aqueles que escolhem a Bíblia hebraica, que tem hoje no cânon hebraico, né, que seleciona esses textos, já não tem autoridade vindo de Deus, né, nem do Cristo. Jesus Cristo falando para os judeus, né, para os fariseus, para os judeus, ele vai dizer o seguinte: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Olha só, o próprio Jesus Cristo vai dizer para esses fariseus da sua época, né, olha só que era da sua época, não era somente para aqueles fariseus
de Jâmnia, ou judeus do terceiro século após Cristo, já dizia para aqueles judeus daquela época que seria tirado o reino deles, né? Que eles já não tinham nenhuma autoridade, que seria dado a um outro povo que ia produzir os frutos do reino. Que é esse povo? É justamente a sua igreja, né, que agora vai ter a autoridade, e essa igreja de Cristo é composta por todos os povos, uma igreja católica, a igreja universal, por isso ele vai dizer, ide por todo mundo pregar o evangelho. A igreja não está mais fechada, apenas restrita a uma raça, a um povo, mas agora a igreja de Cristo é todos os povos, todos aqueles que aceitam essa verdade cristã. E foi isso que nós católicos, né, aceitamos a autoridade desses israelitas, né, que tem agora essa nova aliança, que tem essa autoridade, né, e não dos rabinos judeus que decidiram sobre o cânon a partir do século I, do final do século I. Muitos estudiosos, né, até mesmo não católicos, estudiosos, vão dizer, testemunhar que uma das razões que os judeus não aceitaram a entrada desses livros na Sagrada Escritura, né, rejeitaram esses livros como Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico, né, Sabedoria, Baruque, enfim, os livros deuterocanônicos, por conta que esses livros eram utilizados pelos primeiros cristãos, né? Você encontra os documentos, você encontra historiadores falando justamente que os judeus não aceitaram em Jâmnia e em outras reuniões, outros sínodos, rabinos judeus não aceitaram esses livros porque eram livros de fato disputados, eram deuterocanônicos, são livros disputados até para a igreja, houve disputas ali na igreja do primeiro século, né? Apesar da igreja utilizar a versão dos 70, mas houve disputa, assim como também houve disputa para os livros do Novo Testamento, houve vários conflitos, alguns pais da igreja aceitaram Apocalipse, outros não aceitaram, alguns pais aceitaram, queriam o livro dos Hebreus, outro não era rejeitado, 2 Pedro, por exemplo, enfim, houve várias disputas, né? Tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Mas o que vai valer para os homens da igreja, para os santos e para toda a igreja, é justamente o que é decidido em concílio, né? E o que foi decidido para os judeus em concílio, rejeitando esses livros deuterocanônicos, uma das razões é porque esses livros já eram lidos pelos cristãos. Então, se eles são livros discutidos pelas comunidades judaicas, né, e são aceitos pelos cristãos, então nós devemos rejeitá-los, né? É uma das razões também de rejeitar esses livros, né? Porque fazia parte da igreja primitiva, era lido pela igreja primitiva, né? Mas o que vale realmente para a igreja é justamente o colégio apostólico, né? Porque o que acontece? Até mesmo no Novo Testamento nós encontramos essas discussões. Por exemplo, Paulo vigia em algumas coisas de Pedro, né? A igreja teve que se reunir, por exemplo, em um concílio para decidir sobre a questão da circuncisão, sobre a questão também dos pagãos, da entrada dos pagãos na igreja, sobre a circuncisão, sobre a questão da lei de Moisés, circuncisão, com relação ao cristianismo que vai surgindo, né, sobre as doutrinas cristãs. E eles se reuniram em Jerusalém para decidir. Então, o que valeu a partir dali não foi a opinião de um ou de outro apóstolo, né, ou de um bispo ou presbítero. Né? O que vai valer a partir dali é o que foi decidido em colégio apostólico. O colégio apostólico decidiu. Então, foi feito um concílio em Jerusalém para tomar normas para a igreja nascente, né? E o que vale, mesmo que algum apóstolo tenha uma opinião contrária, né? Mas o que vai valer a partir dali é justamente a norma da igreja. E lembrando que eles não ficaram com a chamada escritura, né? Sola escritura. Não foi o que está escrito na lei que foi válido para a igreja, mas de fato a interpretação dada pelos apóstolos, né? A autoridade apostólica que vai valer a partir dali, né? Esse novo colégio, né? Esses homens que receberam a autoridade de Cristo, o próprio Cristo vai dizer em seu evangelho, né? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus Cristo dá a sua autoridade, a autoridade de perdoar pecados, a autoridade de pregar o evangelho, de batizar, de expulsar demônios, de falar em seu nome, enfim. Então, a partir dali, o que vai valer para a igreja de Deus, para o novo Israel, é a autoridade da igreja. Isso tem que ficar claro com relação ao cânon bíblico também. O que vai valer a partir do surgimento da igreja é a autoridade da igreja. Não a autoridade de rabinos, fariseus, remanescentes dos fariseus, né, rabinos judaicos que não receberam Cristo, que não acolheram Cristo, né, e que o próprio Cristo tirou essa autoridade deles. Claro que a autoridade dos judeus, como Paulo falou aqui na carta aos Romanos, é daqueles israelitas, né, que receberam a revelação, que fizeram todas as alianças no Antigo Testamento. E claro, isso está contido em todos esses livros do Antigo Testamento, inclusive nos deuterocanônicos. Então, um forte abraço para você. O nosso vídeo já está ficando um pouco extenso, um pouco longo. Nos próximos vídeos nós vamos continuar fazendo essa reflexão sobre a questão dos deuterocanônicos, né?
Um forte abraço, salve Maria Imaculada, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Roma, salve a Igreja de Deus, salve nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar no sininho, compartilhar e também, claro, deixar o seu like. Um forte abraço.